Vamos lá a mais oráculo segunda parte, não é mais um oráculo, oráculo segunda parte. Nessa parte a gente vai falar sobre uma fala de um nobre edil chamado Robinho, ou Robertson Claudino Pedro, como vocês quiserem. Jean, se você quiser tecer algum comentário a respeito dessa fala... Não, eu vou só escutar e no final eu vou estou falando porque ele falou... Eu não sei o que tem aí. Ele falou diretamente de mim numa situação que eu não estava na Câmara. Infelizmente não deu para participar dessa sessão por alguns problemas pessoais que eu falo aqui. Bom, ele começou a fala dele dizendo o seguinte: eu queria externar o meu repúdio ao cidadão que se diz coordenador do Movimento Brasil Livre aqui em Conchal, o senhor Luciano Bonfim. Uma paradinha aqui. Usando a tribuna para repudiar um cidadão que vota em Conchal, trabalha em Conchal, reside em Conchal, gasta o dinheiro que recebe no comércio de Conchal, paga os impostos em Conchal, portanto, indiretamente, paga o salário desse que, na minha opinião, é um vereador inútil na Câmara Municipal, que, na minha opinião, nada agregou até agora, nesses 6 meses de mandato, para o bem do município. E se agregou, me mostre os projetos apresentados por ele. Somente ele. Não projetos que ele simplesmente pegou a onda e colocou o nome dele para aparecer na foto. E eu paguei indiretamente para ele estar lá me repudiando. Eu paguei, tá? Meu imposto paga o salário dele, tá? Vamos partir desse princípio. Vou continuar a fala dele. Deixa eu só cortar um pouquinho. A pessoa se diz ser coordenador do Movimento Brasil Livre em Conchal. Como assim se diz ser? Se ele tiver dúvida, é só ele entrar. Entra no site só para dar uma pimenta do Movimento Brasil Livre. Procura lá. Você vai ver, sabe quem? Kim Kataguiri. Conhece Kim Kataguiri? Não sabe o que não sabe. Renan Santos, você sabe quem é? Arthur Moledo Duval, sabe quem é? Aí ele sabe. Bom, ele continuou a conversa dele assim: que em discussão não foi nem comigo, mas foi com o ex-vereador Paulinho Miranda. Vamos parar aí de novo. A discussão não foi com ele. E por que ele se doeu? Ou qualquer discussão em rede social, o nobre edil acha que pode entrar e ser mediador ou juiz da situação. Vai falar do Cropete lá, que esses dias saiu até teve 35 mil curtidas, a história do Cropete aqui. Você ficou sabendo a história? Uma menina cobrou a outra de uma roupa, um tal de Cropete que emprestou aqui em Conchal. Virou até funk. Recebeu? 35 mil. Recebeu um processo. Fala pro nobre vereador aí intermediar esse tipo de coisa, que agora ele é o rei da internet, ele quer intermediar tudo. Me desbloqueia, já tá bom demais pra gente trocar uma ideinha. Você tá bloqueado? Sim, por ele sim. Inconveniente. Se é uma discussão que não é com o senhor, nobre edil, permaneça em seu imaginário pedestal, que o senhor ganha muito mais. Imaginar o pedestal porque o senhor se acha melhor que qualquer um aqui da cidade. Sabe como é que eu fico magrinho? Porque você fica longe. Continuando a falar dele, eu creio que ele estava falando algumas verdades e acabou incomodando um pouco ele, mas eu nem vou entrar no mérito. Parada de novo. Deveria continuar sem entrar no mérito, já que é algo que não lhe diz respeito, tá? Continuando a falar dele. Aí ele leu uma postagem do Facebook que fiz em resposta ao Paulinho Miranda, onde, esse daqui, ele leu uma postagem do Facebook, ele fez uma resposta que eu dei ao Paulinho Miranda, onde disse que, como coordenador do Movimento Brasil Livre, estamos investigando a construção da Câmara Municipal, que já beira 2 milhões em gastos. Passou de 1 milhão. Isso daqui é o que eu estou dizendo. Passou de 1 milhão já faz tempo. Isso, se não estou enganado, ou estou enganado, E falta muita coisa para fazer ainda, para se tornar uma casa de leis. Por enquanto, continua um canteiro de obras milionário. Aí está tudo certo para ele, Continuando a fala do cidadão, ele disse assim: o cidadão que vê isso não tem a informação e acha que já foi gasto. Fogos para você, Robinho. 2 milhões na construção da Câmara. Paro de novo. Falei, ou melhor, escrevi que já foi gasto. Não foi isso que eu falei, Ou falei, beira 2 milhões. Ou o cidadão que ele se refere, ou conclui que é um burro, não sabe ouvir, não sabe interpretar. Se ele pensa assim, infelizmente ele está pensando isso de todos os eleitores dele. Que é isso que ele fala aqui, tá?
O cidadão que vê isso e não tem informação acha que já foi gasto 2 milhões. Ninguém falou nada que foi gasto. Falei que beira 2 milhões. Bom, daí ele continuou falando, sendo que é público e ele tem o conhecimento disso. Ele disse isso de mim, sendo que é público e eu tenho conhecimento disso. Agora eu pergunto para o senhor, a população tem conhecimento disso? O nobre edil, o senhor Robinho, já perdeu 5 minutos que perdeu me criticando em um monólogo onde ninguém pode dar um pio, senão é expulso da Câmara, como o Jardim foi. Este vereador já instruiu o povo onde ver essas contas, onde ver essas informações, o que foi gasto e onde foi gasto. Isso se chama transparência, nós temos direito de ver isso, tá? Aí ele continuou falando, destrinchando a coisa. Ele falou assim, inclusive já falei para o senhor presidente e acho que temos que tomar alguma providência. A pessoa não pode ser leviana, me chamou de leviano, ninguém está brincando aqui. Então vamos falar o que é ser leviano, conforme o vereador Robertson me acusou na tribuna. Segundo o site da Câmara, que foi alterado no ano 2016, portanto, no mandato de presidente da Câmara, do senhor Robertson Claudino Pedro Robinho, estão os seguintes dados. No ano 2012, eu estou falando de 2012 para cá, quando o senhor Robertson foi eleito, ele apresentou 15 leis ordinárias. Dessas 15 leis, 2 foram com participação de outros vereadores. Então ele apresentou 13 leis ordinárias. Eu estou falando desde 2012, tá? 12. 4 decretos legislativos, sendo que 2 foram apresentados por outros vereadores junto com ele. Indicações, ele fez 2, moções, ele fez 1, projeto de emenda de lei orgânica, ele fez 1, projeto de lei complementar 3 e projeto de resoluções 2. Requerimentos eu não vou falar porque tem até o de profundo pesar conta, então tem muito, né? Então vamos falar... Opa, faltou coisa aí. Ele falou só isso. Não, tem mais coisa. Ele deu um título de cidadão coxalense. Não, isso daqui entra nas moções, entra nos projetos, nos requerimentos, entra nessas porcariadas. Então vamos lá. Num total de 28 projetos de leis que vigoraram para o bem da comunidade. 28 o senhor apresentou nesse tempo. Sabe em quantos meses o senhor apresentou 28? Em 54 meses. Se eu pegar 28 projetos de lei que o senhor apresentou e dividir por 54 meses de salário que o senhor recebeu e que nós, população, pagamos, dá meio projeto de lei por mês, tá? Agora vamos falar dos valores. Se eu pegar 54 meses de salário que nós pagamos para o senhor e colocar numa média de salário, eu não vou falar dos 6.300 que o senhor ganha hoje, eu vou falar numa média de 3,5, para não forçar muito, tá? Dá mais ou menos 189 mil reais o senhor ganhou da Câmara Municipal nesse último mandato até hoje. Eu não estou falando de 2008, estou falando de 2012 em diante, tá? Se dividirmos 189 mil reais por 28 projetos de leis que o senhor apresentou, sabe quanto a população pagou cada projeto de lei que o senhor apresentou? R$ 6.750 por projeto colocado. O senhor acha justo? Tá? Isso daí o senhor não acha uma palhaçada, né? Fora as despesas com viagem, que eu estou louco para ver no site da Câmara. O quanto gastou, para onde foi e o que foi fazer. Eu quero saber isso. Inclusive, o presidente Cid Sampaio disse que ia colocar essas informações e eu estou aguardando. Eu quero saber quanto o vereador tirou para fazer a viagem, quanto ele devolveu, quanto ele gastou, para onde ele foi e o que ele trouxe para a cidade com essa viagem. Isso eu vou querer saber, tá? E nem falei na gestão de 2008 a 2012, que o senhor atuou fazendo sabe-se lá o quê, né? E quanto, pois não tem, o que e quanto, pois não tem no site da Câmara, que o senhor aprovou na sua gestão. De 2008 não tem nada, só tem de 2012 para cá, tá? O senhor aprovou. Esses números que demonstram bem o nível de leviandade que encontramos quando pesquisamos. Leviandade com o povo, é claro, né? Aí ele continuou a conversinha mole dele. A construção da Câmara foi feita uma licitação e houve alguns atrasos. Sim, e por quê? Para que a população entenda, a Câmara não tem orçamento e vem direto dos impostos para a Câmara. A Prefeitura repassa o 1/10, que é estimado ano a ano conforme o orçamento do município, conforme limites que a Constituição coloca. E o prefeito da administração passada, o senhor Valdeci, ele falou isso, ele falou exatamente isso. O prefeito da administração passada atrasou tanto da administração do presidente Newton, que notificou o Tribunal de Contas, notificou o prefeito, chegando até o extremo
de no último ano, que foi da legislação do senhor Robertson, né? Eu, como presidente, ele falou, nós impetramos junto ao Poder Judiciário um mandato de segurança no qual a juíza indeferiu dizendo que era para aguardar acabar o ano. Só que aí a construção ficou parada por muito tempo. Mas o salário eles receberam. Mas mesmo assim foi gasto um pouco mais de R$1.100.000 numa licitação de R$1,5 milhão. Aí, o que a gente deduz? Gastou tudo isso para não terminar um barracão com divisões, né? Que é isso que é aquele negócio lá. Isso, sim. E somente para um dado de informação, sabe aquele imóvel que tem no Icaraí pronto aqui na avenida? No Icaraí tudo espelhado? Ele está à venda numa imobiliária que eu acabei... Estava ou está, eu não sei, eu acabei vendo hoje, na hora que eu estava fazendo esse papel. Sabe por quanto venderam aquele prédio? R$950 mil. Pronto. Prédio pronto com a estrutura pronta. Tá? Ou da onde era para ser a funerária? Exatamente. O Conchal Prévio comprou isso aí, né? R$950 mil eu vi no site da imobiliária hoje. Então, mas parece que só se voltou atrás do negócio, mas até onde eu sei foi comprado e foi por 600 e poucos mil. Então, eu quero fazer uma comparação do que já foi gasto naquele barracão com divisórias, com um prédio bonito aqui na avenida no centro. Puta de uma obra. Puta de uma obra, tá? Aí ele continuou dizendo, então assim, o cidadão vira público, porque ele veio a público numa discussão com um ex-vereador, dizendo que a construção da Câmara beira R$2 milhões, ele falou beira R$2 milhões, então dizendo que foi imprudente da parte dele, dizendo que ele é o coordenador do Movimento Brasil Livre e que está investigando, colocando em xeque, a meu ver, os ex-presidentes, ele e o Nilton, né? O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que veio e já apurou a licitação do ano 2014, dando parecer favorável. Quando muita gente dizia que tinha irregularidade e que foi feito de qualquer jeito e que não se atentou à legislação, colocando o parecer do Tribunal de Contas de um funcionário que já dedicou mais de 30 anos a esta casa, que não está aqui de brincadeira, de ser diretor da Câmara Municipal, e vem colocando em xeque tudo, dizendo que ele está investigando como se ele fosse o promotor público. Agora que eu falo para você, Robinho, o fato de eu ou qualquer outro cidadão, em qualquer momento, requerer apurar as contas públicas, independe de qual órgão seja, tá? Está na Lei 12.527. Pesquise, por favor, mas eu já vou falar algumas coisas para você, que é a Lei da Transparência. No artigo 5º diz o seguinte: é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Artigo 8 diz: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independente de requerimento, a divulgação em local fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse de coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Artigo 10 diz: qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações dos órgãos e entidades referidos no artigo 1 desta lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação para a informação requerida. Artigo 11 diz o seguinte: o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. O senhor quer mais alguma informação ou a lei já está bom para o senhor? Tem uma parte que você não leu aí, mas eu acho bom frisar. Se o cidadão que quiser informação de qualquer órgão público, ele não, diz a lei, tá? Essa mesma lei, ele não precisa justificar por quais motivos ele quer informação. É a Lei 12.527. Ele falar lei que quer informação e pronto, acabou. Tá bom, então essa papagaiada que fazem aí, que tem que dizer para que você quer, é mentira dessa gente que está querendo enganar vocês. Eu já ia falar um palavrão. Vamos lá então, continuando a minha fala, não a dele, é lei. Portanto, nobre Edil, se eu ou qualquer pessoa, eu que sou do MBL, eu que sou o Luciano Bonfim, ou qualquer pessoa quiser saber principalmente os seus gastos, quanto vereador, gasolina, pedágio, eu tenho total e completo direito, e não estou colocando ninguém em xeque,
exercendo o meu direito que a lei me concede, tá? E você se eu tiver errado, você é obrigado a passar essas informações para mim. Se eu vou na Câmara, se eu vou na Prefeitura, se eu vou onde eu for, pedir essas informações é direito meu. Eu não estou pedindo nada, e obrigação sua me passar. Inclusive, eu quero saber seus gastos. Eu quero saber o quanto você pega de dinheiro para suas viagens, para onde você vai, quanto você gasta e o que você faz com esse dinheiro, tá? Porque é da Câmara, é dinheiro de viagem, é verba de viagem, eu quero saber disso. É da Câmara nada, é meu, é do povo. E eu vou requerer. É todos nós. Aí ele continuou com a seguinte: então eu acho lamentável que foi um comentário desnecessário, as informações estão no site, a toda a população que quer acompanhar. Está no site, a única coisa é que o cidadão tem que conhecer como funcionam as licitações das obras públicas, as licitações. A obra pública fica mais cara. Fica. Aí, só um pouquinho, eu posso deixa eu só concluir isso daqui. Eu parei aqui. Ó, vamos lembrar da licitação que foi feita pela prefeitura. Ele falou que as licitações públicas ficam mais caras. Obra pública, coisa pública fica mais cara, né? Vamos lembrar da licitação que foi feita pela prefeitura nesse ano, de pães. Uma economia de quanto ano? Mais de 100 mil, né? Mais de 100 mil. E fica mais caro, viu? Da gráfica. Vamos lembrar do jornal, tá? Ficou bem mais barato também. Então, meu amigo, do preço. Esse papinho que você falou que fica mais caro foi por terra esse ano. Esse ano que teve transparência. O que você queria falar do portal? A respeito do site, que as informações estão no site, devo dizer, eu falei isso na porta da Câmara por Robinho, até por causa desses comentários, que se as informações hoje estão no site, foi graças à luta do MBL, que eu não faço parte, mas ele faz, tá? Eu falei isso pro Robinho e ele não vai deixar eu mentir, né? Só se ele... Bom, ele é mentiroso mesmo. Então, o que acontece? Se essas informações hoje estão no site, a Câmara está funcionando com transparência, primeiramente é pela cobrança do povo e segundo, porque o Cid é um representante digno do povo. O presidente da Câmara hoje respeita os direitos do povo, pelo menos por enquanto tem feito isso. E ele colocou essas informações, porque o senhor como presidente da Câmara e o Newton de Praga nunca colocou informação nesse sentido da construção da obra, daquela obra faraônica que está do lado da rodoviária. Os senhores nunca fizeram nada de transparência nesse sentido. Então a culpa é de vocês dois, de você e do Newton de Praga, quando presidente da Câmara, que omitiram da população o que lhe era de direito, tá? E vocês não deram. Continuando a fala do senhor Robertson Claudino Pedro Robinho, vamos lá, ele falou assim: não é só a Câmara Municipal de Conchal, qualquer obra fica mais caro. Por quê? Porque infelizmente a lei de licitação foi feita para barrar desvios de dinheiro público, mas infelizmente as próprias empresas, isso é uma denúncia, hein? As próprias empresas, nós estamos vendo no cenário nacional a Lava Jato. Empresas que controlavam as top 10 que tinham o BNDES na mão, que tinham o governo federal na mão e que tinham Câmara Municipal na mão. Essa foi a sua fala, não é minha fala não. Pode entrar no site da Câmara e ver, ou no F5 e ver, tá? Agora o que eu tenho para dizer para o senhor? Um vereador que foi presidente da Câmara, que lutou para privatizar a água, e nós sabemos disso, que participou da construção e ainda não acabou, de um elefante branco, que afirma, entre aspas eu coloquei, empresas que tinham a Câmara Municipal na mão. Esse vereador não quer que ninguém investigue ou questione nada. No mínimo é estranho, para não dizer outra coisa. Eu acho bacana esse negócio da investigação para não deixar dúvidas nenhuma. E eu tô começando a me interessar pelo assunto também, até porque eu estou vendo que ele ficou muito incomodado, outros por aí estão muito incomodados com essa situação, tá? E realmente eles nunca deram informações nenhuma, se disserem que deram é mentira, porque para se conseguir informação tinha que protocolar ofício, ficar esperando, falar para quem queria informação. Teve, acho que caso seu de você ter que ir no Ministério Público, porque ele não quis te dar informação. Exatamente. Então não tinha transparência nenhuma, omitia a informação da população. Tá? Newton de Praga e Robinho não deixavam o portal, não faziam como presidente que o portal da transparência funcionasse. E se disser que eu estou mentindo, me leve na justiça que eu vou provar judicialmente que vocês são mentirosos nesse sentido. Aí ele continua falando, essas empresas, elas tinham um acordo entre elas. Olha o que o vereador, que foi presidente da Câmara, falou na tribuna.
Essas empresas, elas tinham um acordo entre elas, eu não tenho como provar, mas a gente escuta muito que empresas até vendem direito de dar o valor menor na licitação, combina valores antes. Agora eu estou falando, tá? Eu querer investigar uma situação exercendo meu direito garantido pela lei, sou leviano e repudiado. E uma acusação desta feita na tribuna pelo vereador Robinho, o que é? Ele está falando aqui que as empresas falam antes, conversam antes, fazem acordo. Acusa e fala que não pode provar. Ele acusa as empresas de fazer isso, dessa prática, e fala ainda, eu não posso provar. Ele deve ter tido experiência, porque para a pessoa falar, ela tem que ter experiência. Nessa propriedade, né? Aí continuando a fala dele, ele diz assim, você pode ver quando tem uma licitação, olha o que ele fala, gente. Se tiver dúvida, pode conferir no vídeo. Ele fala assim, você pode ver quando tem uma licitação aqui em Conchal. Você pode ver que tem alguma reunião. Eles conversam entre eles e às vezes a mesma licitação, talvez do mesmo produto, fica mais caro ou mais barato. Por quê? Porque se tem alguém, o cara chega com 2 envelopes e se tem alguém concorrendo, ele põe o menor preço. Se não, ele já joga o máximo, porque a licitação tem o mínimo e o valor máximo, que é aceitável para o município pagar. Agora eu falo para o senhor Robinho, um vereador, funcionário público, que está no cargo para fiscalizar, sabe desses desvios e falcatruas, e nunca barrou nada ou chamou a polícia para tal prática, para mim, está prevaricando ou desvio de função. Está fazendo o que não é para fazer ou não fazendo o que é para fazer. Tá? É fala sua, não é fala minha. Tá? Agora ele continuou. Infelizmente é o país que nós vivemos. E é uma lei federal. Não é Conchal que fez essa lei de licitações. Então, dizer ao senhor Luciano Bonfim, né? Seja mais prudente. O senhor está tendo acesso, foi disponibilizado, o presidente já disponibilizou, não só ele, mas está no site, toda a população, todo o processo... O presidente Cid colocou, porque você, quando o presidente, não colocou bosta nenhuma. Toda a população, todo o processo de licitação que foi feito na Câmara, então não fique falando besteira, não fique, né, inclusive colocando em xeque o trabalho de todos que estão envolvidos no processo daquela Câmara Municipal. Então é isso, eu queria dizer e mais uma vez dizer o meu repúdio a esse cidadão. Agora eu continuo falando para o senhor Robinho, para eu concluir. Vendo o vídeo que eu assisti hoje, já que não estava presente no dia, pois estava no hospital, eu não estava presente, vou em toda a sessão e não estava presente porque eu estava no hospital com meu sogro infartado, tá? Vejo que o senhor Robinho me deu mais munição para investigar a fundo esse processo e exercer meu direito de cidadão, que está em lei. E a máxima de tudo isso, creio que se encaixa perfeitamente em uma frase que minha sábia avó dizia: quem não deve não teme. Né? Se o senhor está com medo, do quê? De encontrar o quê? Fica as perguntas e vou querer verificar as despesas de viagem logo após a conclusão da auditoria da Câmara, onde geraremos, pois estou com uma equipe analisando tudo. Não estou sozinho, Robinho, eu estou com uma equipe analisando, é o MBL que está analisando, não sou só eu, tá? Tudo, um relatório, vai ser gerado um relatório e entregaremos para a promotoria, tá? Mostrando todos os pontos que achamos e que iremos avaliar. Agora, com maior carinho, seguindo a fala do Nobre Edil, já que ele apresentou um monte de coisa nova, né? Vamos analisar com maior carinho. Inclusive a sua evolução patrimonial, tá? A sua evolução patrimonial e do outro presidente, o senhor Nilton de Praga, né? Que estava na licitação para a Câmara. Evolução patrimonial esta que é pública, a sua evolução patrimonial é pública, viu, senhor Robinho? E está no site do Tribunal Eleitoral. Inclusive, eu vi a semana retrasada, um membro do MBL me mandou a sua e a do Nilton. Cresceu muito? Cara, absurdamente, eu vou divulgar para o povo ver essa evolução patrimonial que é pública, tá, senhor Robinho? Um salário de vereador? Juntamente com as contas da Câmara. E volto a dizer, quem não deve, não teme. E já deixo bem claro, escuta bem isso que eu vou falar para o senhor Robinho. Não adianta me perseguir, pois o movimento é maior que eu. Tá?
tá? Se eu paro, já tem 4, 5 continuando. Então, não perca seu tempo, pois se perseguir, vou divulgar essa perseguição também. Você tem alguma coisa a falar? O que eu ia falar, eu já falei no meio do vídeo, que é realmente se existe toda essa dúvida hoje, tanto do MBL, nossa, de toda a população, de quanto gastou, de quanto deixou de gastar, a culpa é do Nilton e a culpa é do Robinho, porque isso deveria estar lá no site antes. Vocês tinham que ter dado essa transparência para a população e vocês não deram. Tá? Não adianta falar que deram, porque não deram nada para a população. Cá entre nós, gostei da colocação. Aquilo ali é um barracão com divisões. Tá? Eu acho que o atual presidente assumiu uma bucha do caramba, porque os gastos... branco. Porque na verdade a licitação, até onde eu dei uma olhadinha, é só da construção. É só da construção. Elefante. Agora vai ter que equipar o elefante. Ar-condicionado, você vai ver o preço que vai ficar isso daí. Grama, estacionamento, e aquilo. Agora sim eu posso dizer, tá? Que eu acredito, tá? Que vai gastar uns 2 milhões, tá? Aí vocês vão dizer assim, puxa, nós gastamos um pouco para construir um barracão com divisórias no meio, né? Mas eu já estou bem atento nisso, eu sei que vocês vão usar desse argumento, porque, né, é da politiquinha de vocês, então eu já estou bem atento para poder quebrar esse argumento de vocês também, não em defesa do síndico, ninguém está puxando o saco de ninguém, tá? Mas ele está realmente fazendo um bom trabalho. Enquanto estiver fazendo um bom trabalho, vai ter o nosso apoio. A hora que deixar de começar a andar fora do ritmo, né? A hora que se tornar político, e tanto ele quanto o Vando, eles não são políticos, eles são administradores, vamos dizer assim, né? A hora que começar a se tornar político, aí eu começo a prestar um pouco mais atenção neles, mas enquanto isso não, tá bom? Mas a culpa é do Robinho e a culpa é do Nilton, porque não deram a transparência necessária para a população saber, e quando não dá transparência gera dúvida, não é verdade? Então não perca tempo em tribuna, vá fazer o seu trabalho. Tá? Que ficar xingando o munícipe em tribuna, repúdio. Aliás, se eu não me engano, a Câmara naquela época deles aí foi notificada pelo Ministério Público Federal, né, por causa do ranking lá, para poder arrumar o portal da transparência. Né? Se eu não estiver enganado, a Câmara também foi. A Prefeitura sim, eu tenho certeza. Agora a Câmara eu acho que também. Por isso que mudou o site. Exatamente. Então, para com essa história de repúdio e vai trabalhar. Tá? Que é isso que a cidade está precisando. Um abraço. Mas vai trabalhar muito, porque agora eu fiquei curioso com esse negócio do aumento do patrimônio aí. Eu vou fuçar esse negócio aí também, porque é interessante, né? Porque a gente sabe quanto ganha um vereador, e no caso seu, a gente sabe que você não trabalha com outra coisa, a não ser a Uber, né? Que você tem dirigido final de semana em Ribeirão Preto, não é isso? Você falou pessoalmente para mim e para várias outras pessoas. No final de semana você está dirigindo Uber, tá? Trabalho digno, meus parabéns, tá? Mas é a única fonte de renda que você tem de uns tempinhos para cá, né? Mas eu acho bacana esse negócio aí, vamos levantar sim. Vamos ver a evolução patrimonial de todo mundo. Abraço, gente. Beijo do gordo, até mais, tchau.